Vitor Roque será a operação mais cara de compra já feita na história do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais atualizações do centroavante no Palmeiras. Preciso falar também sobre a classificação dramática do Corinthians e de uma denúncia contra Fabinho Soldado. Já no São Paulo te atualizo sobre quanto o tricolor está hoje acima do orçado em relação a gastos com o departamento de futebol. E Matheus Pereira pode mesmo trocar o Cruzeiro pelo Flamengo? O rubro-negro gostou da sugestão, embora o acordo com Luiz Araújo não tenha saído. Falo ainda sobre Vasco, as últimas do mercado, Júnior Alonso exigindo reajuste salarial no Galo, tem também bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas mais antiga a ser parceira do canal do Nicola, super confiável. Minha sugestão para essa quinta-feira na Copa do Brasil, tô indo na vitória do Bragantino contra o Souza, jogo na Paraíba, e na vitória da Portuguesa contra o Botafogo, também da Paraíba, partida disputada no Pacaembu. Se esses dois resultados se confirmarem, meus R$100 se transformam em R$337, simples para você fazer sua fezinha. Tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche os dados, depois é só depositar qualquer valor e você vai estar habilitado para fazer sua aposta. Só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Endrick. O atacante brasileiro de 18 anos de idade foi titular e marcou o gol da vitória do Real Madrid contra a Real Sociedad na partida de ida das semifinais da Copa do Rei. O jogo terminou 1-0 e quem se deu bem de verdade foi o Palmeiras, que faturou 110 mil euros ou 667 mil reais. Vale a lembrança de que cada jogo do Endrick como titular assegura 75 mil euros, assim como cada gol vale 35 mil euros apenas com bônus. O Palmeiras já embolsou até aqui 14 milhões de reais. Bora falar agora sobre a Portuguesa, já será desfalque da Lusa para o confronto contra o Botafogo da Paraíba na noite dessa quinta-feira. O atacante titular durante o Campeonato Paulista será reforço do Goiás, ele inclusive já assistiu ao jogo da sua nova equipe nessa quarta-feira pela Copa Verde. Mais um desfalque importante da Lusa, que já havia negociado o Renan Peixoto com o Atlético Paranaense, tinha aberto mão de Henrique Almeida e Danielzinho e ainda perdeu por lesões o Cristiano e o Hipólito. Só para completar sobre a Lusa, se a Portuguesa vence o Botafogo da Paraíba, já sabe quem será seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Eu imaginava que seria a Ponte Preta, mas a Macaca foi derrotada pelo Concórdia por 2-1 na noite dessa quarta-feira em Santa Catarina. Concórdia que fez campanha bem ruim no campeonato estadual, quase foi rebaixado no Catarinense. Quero falar agora sobre o Fluminense, que é dono da maior goleada da Copa do Brasil de 2025, 8-0 no Águia de Marabá, fora de casa. Nessa quarta-feira, Germancano marcou 2 e já tem 7 gols em 9 partidas nessa temporada. Ele precisou apenas desse início de ano para igualar o número de gols da temporada passada. Já o Vitória fez proposta por João Pedro Galvão, mas o Hull City não aceitou a oferta de empréstimo sem custos. Só vai haver negócio se o Vitória se dispuser a gastar dinheiro. Por falar em time baiano, contar que o Bahia fechou a contratação por empréstimo do goleiro Ronaldo, que pertencia ao Atlético Goianiense, indicação do técnico Rogério Ceni. A saideira do giro de notícias, o Internacional contratou o zagueiro Juninho, que pertencia ao Midland, operação de 1,5 milhão de euros. O Inter que também tem negociações com o Diego Rosa, volante do Lomel, ele pode chegar nos próximos dias. Quero falar agora sobre os maiores credores do Vasco, aqueles para quem o Vasco mais deve. E essa lista foi descoberta depois que a Justiça acatou o pedido de recuperação judicial do Vasco. Nesse documento, o Vasco aponta 540 credores numa dívida total de 637 milhões de reais. Essa dívida é apenas com credores, ainda há questões tributárias, entre outras, que fazem com que o Vasco tenha hoje uma dívida de algo na casa de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mas bora voltar a essa parte das dívidas trabalhistas. Jogadores e ex-jogadores famosos
além de treinadores como Dorival Júnior, Luiz Fabiano, Wendel, Escudeiro, Diego Souza, Éder Luiz, Guinha Azul, Bruno César, entre outros. Aquele para quem o Vasco mais deve é o ex-presidente Jorge Salgado, 23 milhões e 800 mil reais. O ex-jogador que mais tem dinheiro a receber do Cruz Maltino é o Wendel, que atuou no clube entre 2012 e 2013, 11 milhões e 400 mil reais. Na sequência aparecem o Luiz Fabiano, 5 milhões e 600 mil, o Escudeiro, 5 milhões e 400 mil, o técnico Dorival Júnior, 4 milhões e meio de reais, além do atacante Éder Luiz, 4 milhões e 400 mil reais. Só para completar o noticiário Cruz Maltino, Lloyd Augusto já está no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O angolano será comprado do Alanyaspor, 1,5 milhão de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Hora de falar sobre o Botafogo, que tem negociação com o Hernan Crespo. Nessa quarta-feira, John Textor, dono da SAF do Botafogo, conversou por telefone com o Hernan Crespo e ficou de fazer uma proposta nos próximos dias. Treinador argentino desempregado desde novembro do ano passado, quando foi demitido do Al Ain. Nos Emirados Árabes, ele chegou a ganhar a Liga dos Campeões da Ásia, batendo, entre outros, o time de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, e o time de Jorge Jesus, o Al Hilal. Isso aconteceu na temporada anterior. Acontece que nessa temporada atual o Al Ain não foi tão bem, ele acabou dispensado, até por isso está desempregado. Hernan Crespo, que já trabalhou no futebol brasileiro, tendo conquistado um título de campeonato paulista no São Paulo, título na oportunidade super importante. Mas, importante lembrar sobre os problemas do Botafogo na reposição ao técnico Arthur Jorge, que havia anunciado seu desligamento em 3 de janeiro, desde então, quase 2 meses depois, e o Botafogo segue sem técnico, já foram pelo menos 7 negativas. Só para completar o noticiário botafoguense, o Wesley, atacante revelado no Corinthians e que hoje pertence ao Al Nassr, foi especulado. Fui checar essa história e posso contar que durante a disputa do Sul-Americano, em janeiro, Wesley foi um dos jogadores titulares da seleção, existiam negociações, mas a coisa deu uma pequena esfriada depois que o Botafogo contratou Nathan Fernandes. Wesley, que havia sido comprado pelo Al Nassr junto ao Corinthians por 18 milhões de euros. Só para completar, nessa quinta-feira tem Botafogo e Racing, partida de volta da final da Recopa Sul-Americana. O Racing venceu por 2-0 na Argentina e nessa quarta, véspera do confronto, o Racing esteve no CT do Flamengo fazendo suas atividades. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante e exclusiva. Já havia dito para vocês alguns dias atrás que o tricolor está gastando mais do que aquilo que estava orçado para a temporada. Até aí tudo normal, isso é super frequente nos clubes de futebol no Brasil. Mas no caso específico do São Paulo, há um problemão. Depois de fechar um acordo com o FDIC, um fundo de investimentos que vai captar cerca de 240 milhões de reais, São Paulo se comprometeu a não gastar nada acima do que está orçado. E hoje, os gastos com o departamento de futebol estão 20% acima daquilo estabelecido para 2025. São Paulo tem a necessidade de reduzir de forma drástica e emergencial esses custos. Resta saber como é que o São Paulo vai conseguir fazer isso em meio a disputas de competições super importantes. Agora o Campeonato Paulista, daqui a pouquinho tem Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Esses 20% equivalem a uma redução de mais ou menos 3 milhões de reais por mês da folha salarial. Vale a lembrança também de que o tricolor já conseguiu reduzir sua folha em relação a 2024. Depois da saída de mais de 17 atletas e apenas 4 contratações, houve um decréscimo de 1,5 milhão de reais por mês da folha. Mas o São Paulo precisaria reduzir ainda mais seus custos. Os 4 reforços contratados, todos sem custo. O Oscar, que veio livre, o Cedric Soares, que também estava desempregado, o Wendel, que rescindiu seu contrato com o Porto, além do Enzo Dias, que chegou por empréstimo ao São Paulo, envolvido numa troca que levou o Galopo para o River Plate. Só para completar sobre o tricolor, o São Paulo se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, em que ser eliminado não é permitido. Caso contrário, Luiz Ubeldia será dispensado pelo tricolor. Hora de te explicar o que aconteceu em relação ao Matheus Pereira e Flamengo. Notícia muito badalada dessa quarta-feira dá conta de que Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, ofereceu o Matheus Pereira para o rubro-negro.
O Flamengo gostou da ideia, mas não aceitou quando o Cruzeiro pediu em troca o atacante Luiz Araújo. Luiz, que é uma pretensão do treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, o treinador português gostaria muito de contar com o Luiz Araújo. Foi aí que a coisa deu uma bela degringolada. O Luiz Araújo não quer se mudar para o Cruzeiro e a informação que vem de BH de que o Matheus Pereira também não tem a pretensão de sair do Cruzeiro, apesar da vontade da Raposa em negociar. Matheus Pereira quase se transferiu na semana passada para o Zenit. Na última hora, ele optou por permanecer em Belo Horizonte a pedido da esposa, a Thalita Silva, que não gostaria de se mudar para a Rússia. Apesar da proposta bastante bacana do ponto de vista financeiro, ele teria por lá direito a 2.800.000 reais livres de impostos por mês. Hoje o Matheus ganha 1.800.000 mensais brutos. Na Rússia, além dos 2.800.000 livres, ele ainda teria direito a bônus por performance e também por desempenho da equipe. Em relação a Flamengo, Matheus Pereira e Luiz Araújo, não dá para descartar de vez o negócio. O Flamengo gosta do Matheus Pereira e entende que ele seria um bom acréscimo, mas os clubes vão precisar tentar entrar num acordo sobre que compensação financeira seria interessante para todas as partes. Só para completar o noticiário cruzeirense, Fabrício Peralta, volante contratado do Cerro Porteño na temporada passada e que não tem conseguido jogar no Cruzeiro, está sendo emprestado para o Atlético Paranaense. O Furacão não paga nada pelo empréstimo e assume 100% dos salários. Se quiser comprá-lo no fim do ano, já sabe quanto terá de investir. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, porque Júnior Alonso apagou suas fotos mais recentes vestindo a camisa do Galo em uma de suas redes sociais. Essa pergunta me foi feita por 3 torcedores do Atlético, também pelas redes sociais. Fui questionar o pessoal do Galo e ninguém ao certo sabe o que aconteceu. Existem algumas possibilidades, entre elas de que o Júnior esteja bravo com a contratação de defensores. O Galo já se acertou com o Ivan Roman, só 18 anos de idade, chileno comprado do Palestino por 2 milhões de euros. O Atlético também está fechando a contratação por empréstimo de Vitor Hugo, atleta de 33 anos de idade que pertence ao Bahia. Ele chega sem custos até dezembro por indicação do Cuca. Mas a informação que me parece mais certeira em relação a essa decisão do Júnior Alonso de apagar as fotos mais recentes vestindo a camisa do Galo tem a ver com uma reivindicação antiga do zagueiro paraguaio. O Júnior Alonso tem pedido um aumento salarial para os dirigentes do Atlético e não consegue avançar nessa pedida. Só para lembrar que enquanto atleta do Krasnodar, o Júnior Alonso tinha um patamar financeiro que foi bastante reduzido quando do seu retorno ao Atlético. Existia a expectativa do Júnior de um aumento salarial assim que as coisas melhorassem. O Júnior Alonso entende que já houve uma readequação financeira do Atlético, a ponto de ter, por exemplo, contratado Rony e Júnior Santos com salários acima de R$1 milhão por mês, mas a questão envolvendo o salário dele segue mantida. Só para completar em relação a Vitor Hugo, atleta que trabalhou com o Cuca no Palmeiras nos anos de 2016 e 2017, enorme identificação entre as partes. O Cuca buscava um zagueiro canhoto e foi indicação e escolha do treinador essa contratação. Preciso falar agora sobre Vitor Roque no Palmeiras. Pode acontecer a qualquer momento o anúncio do reforço mais caro da história do futebol brasileiro. O Palmeiras já se prontificou a pagar 25 milhões de euros ou 152 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Barcelona. O Barça deu ok ao negócio e fechou nas últimas horas uma compensação financeira ao Betis. Vale a lembrança de que o Vitor Roque estava emprestado ao Betis até junho e o Betis exigia algum valor para que liberasse o atacante brasileiro antes do tempo. De acordo com a imprensa espanhola, o Barça vai destinar 30% dos direitos econômicos de Easy Abdi, que já havia sido vendido do Barcelona para o Betis na temporada passada, operação de 7 milhões e meio de euros. Esses 7 milhões e meio de euros equivaleram a 50%, outros 50% seguem vinculados ao Barça, que está repassando 30% a mais do atacante para o clube de Sevilha. Diante desse cenário, o Betis vai aprovar a transferência e com o aval da FIFA, descartando aquele veto de La Liga, a negociação entre Vitor Roque e Palmeiras vai acontecer a qualquer momento, fazendo do atacante de 19 anos de idade o reforço mais caro da história do futebol no Brasil. 152 milhões de reais para o Vitor Roque contra 137 milhões de reais de Thiago Almada, que havia sido comprado pelo Botafogo junto ao Atlanta United. Terceiro lugar nesse ranking é de Paulinho, comprado pelo Palmeiras junto ao Atlético Mineiro
por 115 milhões de reais. Quarta posição para Carlos Alcaraz, jogador que pertencia ao Flamengo, ele foi comprado por 110 milhões de reais. O top 5 tem outro jogador que foi do Botafogo. O Fogão havia desembolsado 106 milhões de reais para comprar o Luiz Henrique do Betis da Espanha. Só para arrematar, Vitor Roque deve passar por exames médicos nessa quinta-feira na Espanha para que ele possa assinar um contrato com o Palmeiras de forma virtual e na sequência embarcar para o Brasil. O Palmeiras tem somente até essa sexta-feira para registrar o nome do atleta no boletim informativo diário para que o Vitor Roque tenha condição de atuar ainda nesse primeiro semestre pelo Verdão. Bora falar agora sobre o Corinthians, que passou sufoco, mas está classificado para a terceira fase da Libertadores da América. A verdade é que o Corinthians flertou com o maior vexame de sua história na Libertadores. E olha que o Corinthians coleciona vários tropeços e performances horrorosas. O Timão venceu a Universidade Central da Venezuela por 3-2, com gol marcado pelo Yuri Alberto a 5 minutos do fim. O jogo caminhava para a decisão por pênaltis quando estava empatado em 2-2, resultado parecido com o jogo da ida, quando na Venezuela houve empate em 1-1. A verdade é que o Corinthians não jogou bem nessa quarta-feira. Abriu o placar 1-0, tomou o gol logo depois. Fez 2-1, tomou mais um gol. Enquanto a decisão caminhava para os pênaltis, o Yuri Alberto apareceu para marcar seu segundo gol na noite. O Bidu havia aberto o placar com boa assistência do Memphis Depay. Dessa maneira, a decisão se deu pela classificação do Corinthians para a próxima fase. O adversário alvinegro no último mata-mata antes da fase de grupo será o Barcelona de Guayaquil, que eliminou outro time equatoriano. Nível de exigência com o Barcelona será muito maior do que com a Universidade. Mas a informação importante da quarta-feira envolvendo o Corinthians não estava na Neoquímica Arena. Renato Nalesso, diretor do programa do Neto, mais conhecido como Cascão, em seu podcast, em seu programa no YouTube, chamado Alambrado Alvinegro, fez uma revelação importante que envolve Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians. Cascão disse o seguinte, abre aspas, recebi a informação de que o Fabinho Soldado tem maltratado as mulheres dentro dos centros de treinamento do Corinthians. Fui apurar e de fato acontece assédio moral constante contra as mulheres. Tenho tudo registrado aqui. Me pediram sigilo em relação aos nomes delas, pelo menos por agora, mas essa história vai estourar. As pessoas têm que entender que um caso tão grave e sério está acima da parte esportiva. Fecha aspas. Tentei entrar em contato com o pessoal do Corinthians para ouvir a versão do Fabinho. Até agora não consegui qualquer repercussão. Sim que tiver, trago para vocês. E se confirmado esse caso ou esses casos de assédio moral, o presidente Augusto Melo vai ter mais um enorme problema para resolver. O Fabinho Soldado tem trabalhando muito bem dentro de campo, pode acabar demitido. Ou você pensa diferente? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!